O versículo diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 12, 2. E o comentário aqui desse versículo diz sobre 3 pontos interessantes dele, que é uma divisão sobre o versículo, né? Que ele tem, a primeira divisão, ele enfatiza não se conformar. Na segunda divisão, ele enfatiza se transformar, né? Se renovar. E na terceira, e experimentar, né? Ele então diz aqui que esse versículo ele tem uma parte de orientação e uma parte de resultado. A primeira parte é orientação e a segunda parte é resultado. Aí ele diz assim: no primeiro ponto, não se conformar, que diz, e não vos conformeis com este século, é um alerta de Paulo a Roma e a nós para não se conformar com ideologias, para não se esquecer das promessas e sacrifícios de Cristo, além da morada no céu que teremos. E nossa vida será muito melhor lá do que nesta terra. Mas a ênfase maior é: olhem para Cristo e sigam Ele em tudo. Não se conforme diante de situações contrárias a Deus. Costumamos pensar muitas vezes: é assim mesmo. O importante é que está tudo bem. Pode até estar tudo bem, mas para o mundo, né? A gente sabe que algumas posições, algumas decisões e até leis, né, podem ser contrárias ao que a Bíblia nos orienta a crer e a praticar. E, às vezes, diante do cenário, diante da maioria das pessoas ter aquela opinião, aquele entendimento, muitas vezes a gente pode se deixar levar, né, pela maioria, ou se deixar levar pelo conforto que é, né? Porque, na verdade, e ao contrário, é um confronto. Então, esse versículo fala muito sobre isso, né? Sobre a gente não nos acomodar, né? Eu acho que esse não se conformar seria também aplicável a não se acomodar às coisas do mundo, né? Tendo ela como, passando até elas como normal, sendo que não é. E o segundo ponto, se renovar, que no caso se transformar, né? Diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O significado da palavra transformação nesse versículo é algo como metamorfose, tal igual o processo da largata em borboleta. Percebemos a importância que o apóstolo Paulo destaca aqui. Trata-se de uma mudança radical da maneira de pensar e viver. Para isso, Paulo enfatiza que renovar a mente é o caminho para isso. Irmão Erivan colocou: a palavra século pode ser mundo, em outra tradução. Tem uma tradução que fala. Ou seja, nossa transformação de mente deve ser percebida, consequentemente, pelas nossas novas atitudes, né? Se nós, a partir do momento em que nós nos tornamos cristãos, existe uma transformação, né, na nossa vida, e essa primeira transformação que deve ocorrer em nós é na nossa mente, né, que nós passamos a ver através do conhecimento da Bíblia, através de estudar a palavra de Deus, que muitas coisas que talvez antes nós tínhamos como não muito erradas, a gente aprende e percebe que, na verdade, não são de acordo com a vontade de Deus, né? E em Efésios 5:24, diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
ele destaca as duas palavras, vos revistais, ou seja, se revestir. Eu acredito que no sentido de o que eu já disse, buscar o conhecimento, buscar renovar a mente, buscar se revestir do novo ser que a gente passa a ser, né? Quando nos tornamos cristãos. E no versículo, em 1 Pedro 2:2, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E ele destacou, desejem de coração, né? Nós não podemos, assim, algumas pessoas até comentam, eu não lembro quem foi a pessoa que uma vez falou, que foi num testemunho, eu acho, na igreja, que alguém falou assim, que tinha medo de ir na igreja dos crentes, porque dizia que os crentes faziam uma lavagem cerebral, e essa pessoa tinha medo de ter essa lavagem cerebral. A ideia. Realmente a gente tem uma lavagem mental, né? Mas não por atos, mas assim, pelo conhecimento que a gente tem, passa a ter, né? A nossa mente muda e nessas duas palavras, desejem de coração, no conselho de que a gente realmente deseje que a nossa mente mude, né? O nosso cenário talvez não mude, as nossas amizades de imediato não vai mudar, mas que o nosso desejo seja que nós sejamos diferentes, não sejamos influenciáveis e não influenciados novamente pelo que éramos. E o ponto 3 fala sobre e experimentar. E experimentar. É a parte final do versículo. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ideia principal que o apóstolo Paulo destaca nessa parte do versículo é para que você possa provar, isto é, experimentar, explorar, averiguar a perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada ou se renovando é fundamental para uma exploração com sucesso. A chave aqui é obediência. Sendo obedientes ao Senhor, certamente vamos começar a entender e experimentar da vontade dele em nossa vida. Elinho colocou não só desejo, mas onde pode da responsabilidade individual de cada um. Tome posse da responsabilidade individual de cada um. Acho que é isso. Esse verso, o versículo no todo, diz em resumo, busque essa renovação que produz transformação e simplesmente desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá no início eu falei sobre a divisão do versículo, que é orientação e resultado, né? Ele, na parte inicial, ele orienta. Não se conforme com este mundo ou este século, mas transforme-se, né, pela renovação da sua mente. Ou seja, quando nós renovamos a nossa mente em conhecimento e em sabedoria, né, seremos transformados através dessa renovação. E através dessa renovação nós poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, essa era o trecho que